você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas do nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E você também que está espalhado aí nos 4 cantos do nosso planeta, são todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, nós estamos aqui para falar do nosso Vascão. Já peço para você que não é inscrito se inscrever, também compartilhar o nosso conteúdo aí para a galera, né, nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, na sua rede social para estar ajudando um amigo aqui, né? Porque Vascaíno ajuda Vascaíno e é de graça, dá essa força aí que não custa nada, família. É o seguinte, vamos dar início então, para a gente estar começando com chave de ouro, galera. Agora está definido aí, né? Agora está acordado, acertado entre a diretoria do Vasco da Gama e a diretoria do Botafogo, ali o glorioso, né? Carioca. Enfim, fato é, o Vasco da Gama vai realizar 2 treinos no estádio Newton Santos, em Engenhão, mais conhecido aí na atualidade como o famoso aí tapetinho, né? Isso mesmo. Então o Vasco da Gama vai realizar no decorrer dessa semana 2 treinos lá no gramado do Engenhão, no famoso tapetinho, né? Antes da partida ali no caso, a qual o Vasco da Gama vai enfrentar o Fluminense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro aí, partida aí realizada no dia 16 de setembro às 4 horas da tarde, no próximo domingo para ser mais exato, né? Lá no Newton Santos. Então agora está definido 2 treinos antes da partida. Galera, e é o seguinte, quem aí pode ser que até treine, mas não vai aí entrar em campo, não será relacionado, é Gabriel Dias, né? Ele segue aí se recuperando, ele ainda não está 100%, não está apto para jogar. Então, portanto, deve não ser relacionado sequer para a partida, né? Uma vez que ele ainda não está aí 100%, né, para voltar a atuar com a camisa do Vasco da Gama, galera. E o nosso elenco segue a sua preparação, treinou no dia de ontem, treinou no dia de hoje, amanhã vai treinar também, vai trabalhar duro, diga-se de passagem, porque embora ontem o Vasco tenha treinado, hoje o Vasco tenha treinado, amanhã vai ter um treino aí um pouco aí mais animado, vamos dizer assim, com um nível de dificuldade mais elevado, uma vez que a gente vai disputar ali um amistoso contra o time de São Cristóvão, o time do bairro ali do Rio de Janeiro, ali do Vasco da Gama. Fato é que é diferente, né? É diferente você enfrentar os seus próprios colegas ali no rachão, você enfrentar ali um time, ainda mais que seja, por mais que seja um time pequeno, que não disputa nem ali a Série A do Campeonato Carioca, enfim, mas de qualquer forma acaba sendo uma atmosfera diferente, dando ali um ar de competitividade maior. Então é importante sim essa partida que o Vasco vai disputar amanhã, esse jogo treino contra ali a equipe do São Cristóvão. E aí, diga-se de passagem que essa partida é fechada para o torcedor, sem presença do torcedor, o jogo vai ser realizado em São Januário, e também fechado aí para a mídia, para a imprensa, né? Um trabalho fechado, um trabalho tático, técnico, que a diretoria, juntamente ali com o departamento de futebol, ali, com a comissão técnica, para ser mais exato, do nosso Vascão, vão avaliar ali as melhores opções, enfim, vão trabalhar o nosso elenco, o nosso time para a partida contra o Fluminense. Por isso, então, aí, jogo, né, de portões fechados, tanto para a torcida quanto para a imprensa, a mídia que cobre aí o dia a dia do nosso clube. Galera, agora é o seguinte, vamos falar aí dos próximos 5 jogos, né, do nosso Vascão da Gama, né, que são eles aí, são as próximas 5 partidas, né, que são elas 3 partidas ainda nesse mês de setembro e 2 partidas aí já no mês de outubro, galera. Começando então, né, Vasco da Gama e Fluminense, como eu já mencionei há pouco, né, no dia 16 de setembro, o Vascão pega o Fluminense no Engenhão. Depois, Vasco da Gama e Coritiba, os dois jogos aí, diga-se de passagem, com o mando de campo do Vasco, ou seja, aqui no Rio de Janeiro, né, até agora, né, a gente acredita aí que Vasco e Coritiba possa ser em São Januário, quem sabe já com a presença do torcedor. Fato é que são 2 jogos seguidos aí com o mando de campo do Vasco da Gama. Vasco da Gama e Fluminense, depois no dia 21 de setembro, aí sim, Vasco da Gama e Coritiba. Depois o Vasco vai até Belo Horizonte no dia 25 de setembro para enfrentar o América Mineiro. Depois, no dia 1º de outubro, o Vasco da Gama vai até a Baixada Santista para enfrentar o Santos, que está brigando ali também pela permanência, né, na Série A do nosso futebol.
assim melhor dizendo, né? E aí, finalizando essa lista aí de 5 jogos, a gente volta ao Rio de Janeiro novamente para estar enfrentando aí a equipe do São Paulo no dia 8 de outubro. Quem sabe, né, até lá São Januário já esteja liberado para a gente enfrentar aí Curitiba, né, com a presença do nosso torcedor no Caldeirão, e também aí enfrentar a equipe do São Paulo com a presença do nosso torcedor lá na nossa colina histórica, né, galera? E já pegando o gancho, ainda falando aí, já que eu já acabei de mencionar para vocês as próximas 5 partidas, os próximos 5 jogos do nosso Vascão, vou estar dizendo para vocês aqui, né, só para a gente dar uma pincelada aqui, uma repaginada na tabela do campeonato. Lógico que esse fim de semana não teve rodada, mas só para a gente se manter atualizado. Às vezes tem alguém aí que tá meio por fora, então esqueceu como é que tá a situação na tabela. É o seguinte, galera, do 15º ao 20º, tá? Vou só mencionar aqui justamente o trecho da tabela referente ao Vasco da Gama, porque o resto para mim sinceramente não importa, né? Nesse momento o que importa é a gente sair ali da zona da degola. Então, encabeçando essa lista, na 15ª colocação, vem a equipe do Goiás com 23 pontos somados até o momento. Em 16º vem a equipe baiana, o Bahia, com 22 pontos conquistados. 17º, aí, o primeiro na zona do rebaixamento, é a equipe do Santos, com 21 pontos na conta. Depois, logo na sequência, vem o Vasco da Gama, o 18º colocado, com 17 pontos, ou seja, a 4 pontos aí do primeiro time na zona do rebaixamento e a 5 pontos para sair da zona da degola, né, o nosso Vascão. Aí 19º vem o América Mineiro com 16 pontos, o América Mineiro que reagiu bastante aí nessas últimas 2 rodadas, conseguiu 2 vitórias em 2 jogos, né, respirou muito, diga-se de passagem. Inclusive um dos jogos aí que a gente vai disputar nessa sequência de 5 jogos é contra o próprio América Mineiro. Tomara que a gente vença, mas se caso acontecer uma tragédia de a gente perder, o América Mineiro já vai a 19 pontos aí. No caso, se a gente perder para o Fluminense ou se de repente empatar com o Fluminense, o América Mineiro passa a gente em caso aí de vitória nesse jogo aí, válido pela 15ª rodada, ainda lá pelo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Mas acredito que a gente tem tudo aí para chegar ali em BH e conseguir conquistar essa vitória em cima do América Mineiro. E aí, finalizando aí essa tabela, né, o lanterna do campeonato, o último colocado ali, melhor dizendo, o 20º colocado, é o Coritiba com apenas 14 pontos somados, mas ainda está tudo muito embolado, né? Se vocês podem observar, que do Curitiba até o Santos ali, ou do Santos até o Curitiba, qualquer 2, 3 vitórias para qualquer um dos times ali seguidas, já coloca algum time diretamente fora da zona do rebaixamento, ou já coloca diretamente dentro da zona do rebaixamento. Então o que a gente vem vendo aí, que os times que estão figurando a zona da degola são times que não têm regularidade, consegue ali uma vitória aqui, outra colar, mas a maior parte das partidas empatam e perdem bastante, não conseguem manter uma frequência, né? Um exemplo disso é o Goiás já tá com 25 pontos ali, é 15º colocado, né? Aí depois do Goiás a gente vê outros times ali, o Internacional, o Corinthians, que estão mal também no campeonato, estão mal na tabela, estão apresentando um péssimo futebol também, tá? Não estão isentos disso, mas são times aí que conseguiram um pouco mais de regularidade, conseguiram algumas vitórias pontuais, por exemplo, jogando em seus domínios, jogando dentro do seu estádio, com a presença do seu torcedor, conseguiram aí de repente beliscar pontos fora de casa, coisas aí que, sobretudo, não só o Santos, o América Mineiro ou o Curitiba, mas sobretudo o Vasco da Gama não conseguiu, né, desde o início desse campeonato, essa tão sonhada regularidade. A gente esbarrou na trave aí com essa regularidade, uma vez que a gente foi garfado contra o Palmeiras. Se a gente tivesse conseguido pelo menos conquistar um ponto ali contra o Palmeiras, a gente estaria aí agora com 18 pontos aí, com um índice bem interessante de 4 partidas aí, com 9 pontos somados, né, se a gente não tivesse perdido para o Palmeiras, né, tivesse conseguido pelo menos conquistar um empate. Mas fato é que a gente tem tudo, né, para conseguir aí sair dessa zona da degola, galera. Uma vez que a gente pega o Fluminense, é clássico, né? A gente sabe que quando é clássico a situação se iguala, o time do Fluminense é bom, mas também não é o melhor time do planeta. O nosso time, tudo bem que tem suas deficiências, mas também não é o pior time do futebol brasileiro, isso eu tenho certeza. Ramon Dias já mostrou que consegue extrair o melhor de cada atleta, sim. Muitos jogadores do nosso elenco estão conseguindo voltar a apresentar o seu bom futebol, e eu acredito sim que a gente possa sair aí no próximo domingo, lá do estádio Milton Santos, aqui no Rio de Janeiro, com essa vitória sim contra o Fluminense. Depois contra o Curitiba é obrigação ganhar, ainda mais se for em São Januário, com a presença da torcida. Aí eu acho que tem todos os ingredientes para a gente conseguir aí 6 pontos em 2 jogos, seria maravilhoso, né? Aí se a gente depois consegue um empatezinho contra o América Mineiro lá, né? Depois um empate contra o Santos, depois uma vitória, porque São Paulo é o melhor dos mundos aí, né? Aí seriam aí 10 pontos ganhos aí em 15 disputados, né? Mas
a gente tem aí que aguardar para ver a real, né, situação das coisas, o desenrolar dessa história, se a gente vai conseguir mesmo essa sequência de vitórias, se a gente vai conseguir pontuar ou não, vamos torcer para que sim. Galera, agora mudando de assunto, né, vamos dar uma virada na chavinha, é o seguinte, um apresentador argentino, ele reagiu, né, fez um react na internet, ele reagiu a torcida do Vasco, né, fazendo uma linda festa aí no nosso caldeirão de São Januário. Então eu vou colocar um trecho dele reagindo, né, ele ali, pasmo, bobo de ver da maneira a qual a nossa torcida se porta, né, dentro do nosso caldeirão em dia de jogos do nosso Vascão. Então vejam aí vocês mesmos. Impresionante, dice el relator, ¿eh? Incluso se queda en silencio unos segundos para que se escuche el aliento de la gente, ¿eh? No hay un metro cuadrado que no se mueva, dice el comentarista. Es una locura y miren la cantidad de gente que hay. Literalmente no hay un espacio vacío, ¿eh? Es una locura. Escuchen cómo se escucha en la transmisión de la televisión, que no suele escucharse mucho el sonido ambiente para que sí pueda escucharse bien al relator y al comentarista. Cuando ya el aliento y el sonido ambiente del estadio se escuche más fuerte que el relator y el comentarista es porque es una locura, no suele pasar casi nunca, ¿eh? Muito bacana, né? Eu só tenho como resumir isso com duas palavras ali. Isso é Vasco. Pronto, é isso. É só assim que eu vou resumir. Isso é Vasco. Só isso. Valeu, galera. Agora é o seguinte, mudando de assunto aí, né? Pô, falar, nossa, a torcida é sensacional, né? É sensacional. Pô, tem que tirar o chapéu. Galera, é o seguinte, né? Como eu já falei no vídeo de hoje mais cedo, né? O Vasco da Gama alega aí que estaria faltando apenas aí, entre aspas, né? O tão famoso, famigerado aí, potencial construtivo, né? Para a gente conseguir aí dar início nessas tão sonhada reforma e essas obras da reforma, no caso, de São Januário, né, galera? Fato é que o Vasco da Gama só depende no momento aí de apenas aí um decreto da prefeitura ser divulgado, aí ser protocolado oficialmente. O Vasco depende desse decreto para que então seja lá votado na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, para então o Vasco receber aí os terrenos ali na Barra da Tijuca equivalentes aí a esse potencial construtivo, terrenos aos quais o Vasco já teria aí um acordo amarrado já com algumas empresas, as quais estariam dispostas a pagar por eles valores aí que giram em torno de 500 milhões de reais, e esses valores seriam então aplicados, né, nessa tão sonhada reforma do nosso estádio, né? Lembrando que o potencial construtivo ele envolve uma série de situações, uma delas é, por exemplo, o estádio de São Januário tem o estádio, mas também tem o seu entorno, que tem mais terreno por ali, existe uma potência, né? Existe um potencial para aquilo ali crescer. Só que o Vasco da Gama não precisa necessariamente construir ali, ele pode fazer em outras partes da cidade. Fato é, o Vasco, juntamente com a parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, vai conseguir, né, está buscando aí aderir a esse projeto aí que é esse potencial construtivo. Juntamente a isso, mediante a isso, a Prefeitura vai ceder aí os terrenos ao Vasco da Gama na Barra da Tijuca, né, equivalentes a esse potencial construtivo, e o Vasco da Gama, por sua vez, já teria aí empresas parceiras dispostas a pagar por esses imóveis, né, valores que chegariam aí em torno de R$500 bilhão. Aí eu fico vendo por aí na internet muita gente dizendo pode comemorar, comemora a família, 500 milhões entrando e não sei o que. Porra, galera, isso aí, essa informação, ela já vem de 3, 4 meses atrás, entendeu? Lá atrás, quando já foi levantada essa bola, é um projeto em pauta, não tem nada definitivo ainda. Eu acho que pra gente chegar aqui no YouTube e falar pode comemorar as 500 milhões entrando, é quando realmente for assinado lá esse decreto, quando realmente for aprovado na Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro e sair, quando for ali publicado no edital da Prefeitura. Aí sim a gente pode comemorar, porque aí sim os trâmites legais foram finalizados e aí pode se startar, dar um início, né, a essa tão sonhada reforma. Então vamos com calma, tá, gente? Por enquanto não tem nada em concreto ainda, o projeto é esse, mas o dinheiro ainda não entrou, então vamos com calma aí, vamos dar uma seguradinha, que eu tô vendo muita gente já dizendo que o dinheiro entrou e que vai entrar, e é muito oba-oba, né? A gente tem que cair na real, entender a realidade e a veracidade das coisas, né, que acontecem no nosso clube. E mediante essa situação aí do potencial construtivo, São Januário, eu pergunto a você, torcedor e torcedor, e aí? Sai ou não sai? É legal ou não é? Vocês concordam ou não? O que vocês acham em relação ao tão famigerado aí
potencial construtivo, ele vai sair mesmo? Não vai sair? Vai ajudar o Vasco da Gama? Não vai? Tem marmelada aí ou não tem? O que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí nos comentários, galera. E agora, né, antes da gente estar finalizando o vídeo de hoje, né, família, é o seguinte, eu vou só fazer um comparativo rapidinho que foi divulgado hoje através da Net Vasco. O comparativo comparando ali, obviamente, Leandro Amaral com Germancano, né, nas suas respectivas passagens aqui no nosso Cruz Maltino Carioca. E é o seguinte, galera, Leandro Amaral disputou 97 partidas com a camisa do Vasco da Gama, Germancano disputou 101 partidas. Leandro Amaral anotou 51 gols, Germancano fez 43 gols com a camisa do Vasco da Gama. Foram aí 18 assistências para Leandro Amaral contra 4 assistências para Germancano, e participações em gols aí foram 69 de Leandro Amaral e 47 de Germancano. Então números bem interessantes, bem bacanas, diga-se de passagem. Germancano, né, brasileirano dizendo assim, né, e tivesse ainda no Vasco da Gama, acredito que os números dele poderiam estar bem melhor, mas já passou, né, já morreu essa história, ele já joga no Fluminense, a gente não pode ficar aqui bancando a viúva do Cano a vida inteira. Mas a gente, numa boa, eu já prefiro ver por outro ponto de vista. Vamos pegar esse comparativo aí e vamos exaltar, sabe quem? Leandro Amaral. Na minha opinião, ele foi um grande jogador com a camisa do Vasco da Gama, inclusive chegou até a ser convocado para a seleção brasileira quando era nosso atacante, inclusive ele ganhou o Campeonato Carioca, chegou à final de Copa do Brasil ali. Enfim, foi artilheiro, né? O grande jogador Leandro Amaral tinha muito mais recursos, diga-se de passagem, do que Germancano. Era bom na bola aérea, não tremia para bater pênalti, né? Era um grande jogador. Também não estou menosprezando o Cano, não, mas eu, sinceramente, particularmente, para mim, eu acho que com a camisa do Vascão, Leandro Amaral foi mais jogador. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Quem foi mais jogador com a camisa do Vasco da Gama? Leandro Amaral ou Germancano? Não estou falando do período do clube, na história do clube, porque Cano jogou no pior momento da história do Vasco da Gama. Leandro Amaral passou aqui pelo Vasco da Gama no final ali da época vindoura ali, enfim. Fato é que foram dois grandes atacantes aí com a camisa do nosso Vasco. O Cano com uma passagem mais rápida, né? Mas não deixou de marcar a sua história com a camisa do nosso clube. Então deixa a opinião de vocês aí. Quem vocês acham aí que foi melhor com a camisa do Vasco da Gama? Leandro Amaral ou Germancano? Família, é isso então que eu tenho para trazer para vocês hoje. Amanhã eu vou brotar aqui com certeza trazendo mais informações para vocês, deixando vocês bem informados. Eu já peço para vocês aí, dá essa moral, dá essa força para mim, que se inscrevam no nosso canal, ativa as notificações, deixa o joinha ou o dislike também. É importante você deixar o like para o YouTube recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas aí assistirem, né, o nosso vídeo aí que eu coloco aqui no canal diariamente. Valeu, família? Então é isso que eu peço para vocês. E se você quiser me dar uma forcinha a mais, não sabe como, quando o anúncio aparecer na tela, deixa o anúncio correr aí, dá essa força, não custa nada, é 30 segundos, um minutinho aí, vai me ajudar bastante. Valeu, família? Então tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis!